Vasco recebe a resposta de Vitor Pereira. Pedrinho é aguardado. Sinal verde em negociação. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo, com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, pelo seu like e também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Galera, falar sobre a situação de novo treinador. O Vasco, que sondou e buscou informações sobre Vitor Pereira, e a resposta do treinador não foi considerada animadora pela diretoria. O critério do Admar Lopes, que é o mais envolvido nesse momento na negociação, é o responsável, tem a chave do departamento de futebol do Vasco nesse momento. O português, pelas informações, o português técnico, não demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro. Além, nesse momento, é considerado os seus vencimentos, ou seja, o seu salário é considerado muito alto para o atual cenário, o atual momento. Qual é o critério do Vasco nesse momento? É um técnico estrangeiro, de preferência um profissional que tenha conhecimento no futebol nacional, no futebol brasileiro, em virtude, do Vasco disputar Copa do Brasil, Sul-Americana e paralelo o Campeonato Brasileiro, que é a prioridade. O alerta está ligado na competição. Então, nós trouxemos, nos vídeos anteriores, a questão das credenciais do Vitor Pereira, em relação também a ele ser um treinador com experiência, com alguns títulos na carreira, passagem pelo Flamengo, pelo Corinthians, mas a situação nesse momento é vista como algo distante. E o Vasco volta àquela novela, aquela repetição de continuar em busca de um novo treinador. A galera estava aqui hoje, mais cedo, interagindo no chat, aqui nós estamos nessa correria, porque daqui a pouco eu vou para o aeroporto, aqui demora a anoitecer, nos Estados Unidos, para voltar ao Brasil, a gente cobrir em loco o nosso Vascão. E aí, na correria de arrumar mala, eu vi aqui o comentário da galera perguntando sobre o Jorginho. O Jorginho, ele está sempre à disposição. Ele falou que para o Vasco é sempre dado como uma convocação, se tratando do Jorginho, mas que até o momento não há nenhuma comunicação entre a diretoria e o Jorginho, mas ele está sempre à disposição para ajudar o Vasco se for necessário. O próprio Bruno Lazzaroni, que é o técnico interino, também, se ele começar o jogo contra o Vitória de 16, dia 22, temos o compromisso contra o Independiente Medellín na Colômbia, pode acontecer aquele movimento, por exemplo, que aconteceu com o Rafael Paiva em 2024. A gente sai do Ramon Dias, vem o Álvaro Pacheco, o Pedrinho assume a cadeira do futebol, o Rafael Paiva assume o Vasco no início da Copa do Brasil, à toa que o primeiro jogo do Rafael Paiva foi 0-0 contra o Fortaleza lá na Arena Castelão, e ele seguiu até a semifinal da Copa do Brasil praticamente, contra o Atlético Mineiro, e é demitido naquele jogo contra o Corinthians lá em Itaquera. E ficou pelo menos até faltando 3 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, mas o Vasco segue o critério pelo Admar de buscar um treinador estrangeiro. Tem alguns treinadores que estão livres no mercado. O Palermo, por exemplo, é um treinador que já se colocou ali à disposição para ouvir uma proposta do Vasco, mas o Vasco foi até o Vitor Pereira e o que pesa nesse momento é a questão salarial, que é considerado alto,
é um treinador que nas últimas 2 temporadas saiu do rebaixamento com o Wolverhampton e também o Nottingham Forest, e a gente vai aguardando mais o Nottingham Forest, a gente vai aguardando mais detalhes. Galera, se tratando ainda na questão de treinador, só para complementar, nesse momento, a ideia, junto ali ao departamento de futebol, é aguardar o retorno do presidente Pedrinho ao comando para dar mais credibilidade também nas negociações. Até a informação do meu amigo Guilherme Abraão, da Itatiaia. Então, o Pedrinho, nesse momento, já é aguardado para dar sequência às negociações ao lado do Admar. E hoje saiu uma excelente notícia. Eu havia falado para vocês que eu conversei com um representante do Vasco, inclusive aqui nos Estados Unidos, uma pessoa muito próxima ao presidente Pedrinho, e que me deu garantia que vai dar bom, que vai dar certo. Vai dar certo a questão do Pedrinho voltar, vai dar certo a questão do Lamáquia comprar. Então, por mais que seja prolongado os dias, parece que a cada dia que passa demora mais toda essa situação, desde o dia 22 de junho, essa reviravolta injusta, vergonhosa, essa manobra jurídica e política, mas estou muito confiante que a coisa vai fluir, a situação vai fluir. E aí, uma excelente notícia, galera, é que 106 conselheiros do Clube de Regatas Vasco da Gama divulgaram uma carta de apoio ao presidente Pedrinho e defenderam a continuidade das negociações para a venda da Vasco SAF ao grupo liderado por Marcos Faria Lamáquia. Então tá tudo se encaminhando, os conselheiros ali a favor numa carta com o nome de cada conselheiro, aprovado a questão do retorno do Pedrinho e também apoiando a venda para Marco Faria Lamáquia. E aí o Vasco protocolou na última segunda-feira o agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para reverter a decisão que afastou o Pedrinho e outros 2 membros do Conselho de Administração da SAF. Então tudo está se encaminhando, mas que pareça demorado, mas estamos confiantes que essa reviravolta ela vai acontecer, o Vasco vai voltar aí para os trilhos. Independente disso, estaremos juntos pela causa Cruz Maltina e nos próximos dias, os próximos passos são decisivos para que a decisão seja favorecida, proferida, como foi pela 4ª Vara Empresarial desde o último dia 22, e aí o Pedrinho voltar à cadeira e as negociações com o Marco Lamáquia fluir. Até porque tudo depende, por exemplo, a gente perdeu a negociação com o Gabriel Peck foi hoje anunciado pelo Cruzeiro, vai vir um dinheirinho pro Vasco, ali 3, 4 milhões, mas eu preferia o Peck com a camisa do Vasco jogando do que receber dinheiro do Cruzeiro pelos 30% que o Vasco tem dele. Falando em atacante, deixa eu falar para você que o Vasco tem um sinal verde. Aubameyang está esperando a proposta oficial do Vasco. O Vasco está, nesse momento, negociando com o empresário do atleta, o Túlio Melo, formação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. Então, o Vasco tem o sinal verde do Aubameyang, o Vasco tem a negociação em aberto com o próprio representante do jogador. Então, é mais uma situação para que, fluindo esse retorno do Pedrinho e a venda da SAF, as negociações, as contratações possam surgir. Galera, eu termino esse vídeo agradecendo muito por todos que nos acompanharam na cobertura da Copa do Mundo, a realização de um verdadeiro sonho. A gente volta agora para o Rio, a partir de amanhã, com toda a força para cobrir o Vascão, São Januário, Maracanã, chegada de reforço, aeroporto. Então, meu muito obrigado. Se você tem um sonho, acredite nesse sonho, que você vai realizar, porque nós estamos realizando. Muito obrigado por tudo, galera. BTB Esporte, sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas.